Muito bem, irmãos, vamos agora para a palavra. Convosco todos os dias da minha vida, todos os dias, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus fez um compromisso conosco. Ele vai cuidar de nós quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos de vida cristã, 30 anos de vida cristã. Deus disse que vai cuidar de nós todos os dias da nossa vida. Deus fez um compromisso para conosco, que vai cuidar de nós. Beleza, vamos para Mateus 6,33, um outro versículo bastante conhecido também. Mateus 6,33. 6,33. Buscai, pois, de primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se vocês buscarem a mim, se vocês estiverem comigo, se vocês for fiel a mim, as outras coisas vos serão acrescentadas. A serva é casar? Deus diz e vai acrescentar as outras coisas. Já acrescentou na minha vida, se é solteiro ou solteira, Deus vai acrescentar ainda na sua vida. Então Deus promete, Deus tem um compromisso para conosco de cuidar de nós todos os dias da nossa vida. Quando estivermos aqui, Deus vai estar cuidando de nós, depois iremos para o céu, Deus continuará cuidando de nós. É o compromisso que Deus tem para conosco. Deus promete nos guiar, nos guardar, nos proteger, nos fortalecer, nos curar, nos suprir nas nossas necessidades. Em Deuteronômio, aqui diz assim: vós estáis hoje todos perante o Senhor, vosso Deus. Quem estava lá? Os cabeças das tribos, os anciões, os mais velhos, né? Os oficiais, todos os homens de Israel, os meninos, as vossas mulheres, o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o rachador de lenha, até aquele que tira água, e entre na aliança do Senhor teu Deus, e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo. Moisés está dizendo que aquele povo precisava fazer uma aliança com Deus, precisava fazer um compromisso com Deus, reuniu todo mundo, e hoje vocês precisam fazer um compromisso com Deus. Muito bem. Irmão, será que nós estamos comprometidos com Deus? Será que nós, agora não é Israel, é nós aqui, nós estamos comprometidos com Deus? Quando nós nos comprometemos com Deus, isso quer dizer que nós vamos amar a Deus acima de todas as coisas. Isso significa que nós vamos honrar a Deus com o nosso procedimento no dia a dia. Significa que nós vamos servir a Deus, não mais a Mamon, não mais as riquezas, não mais os ídolos. Quando nós comprometemos com Deus, nós falamos que nós vamos servir a Ele, que nós vamos defender a Ele, que nós vamos divulgar os seus feitos, que nós vamos doar nossa vida para Ele, que nós vamos doar nossas finanças para Ele, que nós vamos manter a obra dEle ativa, é a responsabilidade nossa. E nós comprometemos que nós vamos obedecer a Deus, já comprometemos a Deus, com Deus desse jeito, nós já comprometemos ao ponto de dizer, você promete amar a Deus, você promete obedecer a Deus, você promete defender Deus, você promete fazer tudo para que a sua família esteja com Deus, você promete colocar a sua mente, esse computador que nós temos, diante de Deus, colocar o seu corpo para representar Deus, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, 1 Coríntios 6,19. Você promete colocar a sua casa à disposição de Deus. Hoje nós temos problema de fazer visita, de receber visita, porque a irmã ela cuida tão bem da casa dela,
ela não gosta, a gente entra na casa dela e deixa lá a sujeirinha do sapato. As mulheres são assim, né? São assim. Antigamente a gente morava na roça, num chão de terra, não tinha problema nenhum, né? Lá a bota, a botinona. Hoje em dia não, hoje em dia é mais complicado. Então a pergunta é, você se compromete a colocar a sua casa nas mãos de Deus? Nós vimos um exemplo aí, e eu não lembro agora quem falou, que o pastor tinha uma casa tão bem arrumada, ele não gostava de fazer o culto na casa, o PGM, na casa dele. Ele não queria o PGM na casa dele. Porque ele tinha lá o seu sofá, era a coisa mais linda. Aquele sofá não era para crianças pulando em cima, sujando. E ele tinha aquilo. Na minha casa, não. O Valdemir não, viu? Ele está fazendo aí, né? Ele mostrou, não combinamos nada, não. Mas é porque nós vamos receber visita ou visitar. Porque às vezes nós amamos mais a nossa casa, nós amamos mais o nosso sofá. E imagina a criança pulando no meu sofá. É complicado. Mas será que nós estamos comprometidos com Deus a ponto de colocar a nossa casa na mão de Deus, à disposição, colocar o seu carro à disposição? Muito bem. O que significa então ser comprometido com Deus? Significa que nós vamos ter que renunciar a alguma coisa. Bom, se eu sou um cara, especialmente as mulheres aí, os homens são mais, não são tanto, é também, mas não é tanto. Se as mulheres gostam tanto da sua casa, tanto da limpeza, que não quer renunciar isso, não está comprometida com Deus, desculpa eu falar. Comprometimento com Deus, nós temos que renunciar. E renúncia tem que ser do maior ao menor, ou seja, daquela coisa que nós mais amamos. Eu amo tanto isso aqui, mas não vou dar, não vou deixar. Não. Bom, será que nós estamos comprometidos com Deus? Será que nós estamos dispostos a renunciar a uma coisa por Deus? Quando nós casamos, nós renunciamos outras namoradas, ou outros namorados para casar com aquele. Esse camarada aí é o meu príncipe. Bicho feio da gota, só ela acha é bonito. Mas você renunciou outros para casar com ele ou para casar com ela. Comprometimento com Deus, quando nós nos comprometemos com Deus, isso quer dizer que nós vamos ter que renunciar a alguma coisa. Muito bem. Quando nós comprometemos com Deus também, nós vamos renunciar aos prazeres, aqueles prazeres mais gostosos e nós gostamos de fazer. O que nós gostamos de fazer? Uma vez eu tive problema. O Corinthians ia jogar, era quarta-feira, ia estrear lá um tal de jogador, eu lembro o nome até hoje, um tal de Taborda. O de oração, eu era presidente dos jovens, e eu fui no futebol. O pastor da minha igreja, quarta-feira, cadê o Moacir? Não está. Domingo ele me chamou lá, o irmão falou, procurei o irmão na quarta-feira, e nós íamos combinar um negócio para os jovens, você não estava. Teve um problema? O irmão está doente? Tem uma dificuldade? Não encarei o homem não, olhei para o chão, falei, não pastor, eu fui assistir o Corinthians. A lição eu aprendi, irmãos. Aquele dia eu aprendi a lição. O Corinthians agora, Moacir, vai ter que ficar em segundo plano. Primeiro, Deus. Então, às vezes, nós não queremos renunciar àquela coisa que nós mais gostamos, que nós acostumamos. Mas quando nós fazemos um compromisso com Deus, irmãos, nós precisamos renunciar a muita coisa.
Nós precisamos renunciar a muita coisa. Senão nós não vamos servir a Deus. Nós precisamos renunciar à nossa carne. A nossa carne sempre quer fazer a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, e não a vontade de Deus. Nós temos que renunciar muita coisa para nós servirmos ao nosso Deus. Nós temos que renunciar, às vezes, a uma coisa pessoal nossa, só sua. E às vezes mais ninguém sabe, só você, mas Deus sabe. Às vezes tem coisa e só nós sabemos. Tem falha nossa, irmãos, e só nós sabemos, nós e Deus. E que nós precisamos renunciar a essas coisas. Então, se nós quisermos ter um compromisso com Deus, isso exige renúncia. Quando você casa, exige renúncia. Sempre foi um problema onde a gente casa, porque nós temos o nosso futebol marcado. Então, da noite nós temos o nosso futebol marcado naquele dia. E nós vamos. Quando você casa, normalmente você casa, você está sozinho, você e a sua esposa, acabou de casar, a mulher saiu lá da casa dos pais, lá da família, e você levou ela para lá, só vocês dois. Aí você vai jogar a bola e vai voltar meia-noite, 1h da manhã. E você acha que a mulher vai gostar disso? Ah, mas você fez um compromisso com ela, agora? Agora, meu filho, se vira. Se vira. Essas coisinhas aí, vai parar lá na sala pastoral. Sempre para. Porque a mulher fica brava. Então, nós temos que renunciar muita coisa para nós servirmos a Deus. Muito bem. Nós precisamos renunciar muitas vezes os nossos bens. Nós temos um problema sério, nós somos, às vezes, pobres, não tem nada, não tem uma bicicleta velha para ir para a igreja. Aí a gente batalha com isso, não tem uma casa, né? Você vive de aluguel, aí você aluga a casa mais barata para você poder ter condições de pagar e cuidar dos seus filhos. Aí ele negócio onde chove molha tudo, e ele sufoco, e você vai ralar, até você conseguir uma casinha melhor. Aí você casa, você conquista a sua casinha melhor, aí você compra ela televisão agora de 70, né? 70, 100 e não sei quanto polegada, e você coloca lá na sala para assistir o Corinthians. Ei, maravilha, hein? Assistir o Corinthians. Só que o Corinthians vai jogar às 6 horas, 6h30, né? Tem jogos às 6h30. Mas você tem que vir para o culto. Irmãos, presta atenção num negócio desse. Muita gente fica lá assistindo o jogo. Porque é o Corinthians. Eu não posso perder esse jogo. Não posso perder. Aí eu pergunto, e compromisso? Que tamanho de compromisso nós temos para com Deus? Gálatas 5,16. Vamos ler um versículo conhecido aí. Gálatas 5,16. E diz assim: Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que? Porventura seja do vosso querer. Nós temos aí no texto uma luta do Espírito contra a carne. A carne é satisfazer os desejos dela. E muitas vezes nós deixamos a carne satisfazer os seus desejos. Nós precisamos tomar cuidado. Romanos 7,15. Abre aí a sua Bíblia aí, Romanos 7,15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Aqui está falando da briga do pecado, da carne, aqueles pensamentos que nós, muitas vezes, vêm na nossa mente, que nós não queríamos que eles acontecessem, mas acontece. E existe uma verdadeira luta dentro de nós, e nós precisamos estar realmente lutando, brigando, para nós vencermos esse tipo de coisa. Nós temos que renunciar muitas vezes nós temos que renunciar a famílias,
Irmão, tem muita coisa, se nós servirmos, que queremos ter um compromisso sério com Deus, nós temos que renunciar. A questão da família eu vou falar mais aqui na frente. Mas vamos ver, 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e se fizeram novas. E nós entramos no Evangelho de Cristo, somos salvos pela obra de Cristo, e nós queremos trazer para o Evangelho todo o nosso querer, é aquilo que eu quero. Não é mais o que nós queremos agora. Agora é aquilo que Deus diz na sua palavra. É aquilo que é ensinado na palavra de Deus. Eu não gosto disso na igreja. Não é que você gosta, irmão. É o que a Bíblia fala sobre isso. Ah, mas eu não é com você. É o que a Bíblia fala sobre isso. Porque nós temos as nossas vontades, o nosso querer. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão. Nós precisamos ter um compromisso com Deus, e para isso envolve disciplina. Disciplina. Quando nós mandamos nossos filhos para a escola, tem que ter disciplina. Ele tem que chegar lá, prestar atenção. Você prestou atenção na aula? Então, isso aqui que você está me perguntando agora é uma coisa simples. Você prestou atenção na aula? Já fez essa perguntinha para o seu filho? Era coisinha simples. Ô pai, isso aqui, você prestou atenção no que o professor falou sobre isso? Porque me parece, isso não é tão complicado. O que acontece? Nós precisamos ter disciplina. Disciplina. Se nós quisermos ser bem-sucedidos no nosso compromisso com Deus. Precisamos ter disciplina. É hora de tomar banho para ir para a igreja. Tão simples essas coisas banais. Aí nós vamos ficando ali, assistindo o determinado filme lá na Netflix da vida, você está lá assistindo, e você está lá. Quando você pensa, e não, o horário já foi, você precisa tomar banho para ir para a igreja. Aí você vai tomar banho para ir para a igreja. Muitas vezes, já aconteceu isso comigo, já aconteceu. Você olha, UTE às 7, falta 15 para 7, olha onde eu estou, até eu chegar lá, não vai dar tempo. Eu vou chegar muito tarde lá, não vai dar certo. Aí acaba não vindo na igreja. Irmão, nós temos que ter disciplina nas pequenas coisas. O horário de nós tomarmos banho para ir para a igreja, se é 5 horas, vamos tomar banho 5 horas. Possa ser o que está acontecendo, não importa o que esteja acontecendo. Nós temos muito problema com famílias, né? Famílias é um problema. A pessoa chega na tua casa na hora que você vai para a igreja. Eu sou um pouco radical, sempre, eu posso falar isso, sou um pouco radical, e minha família já sabia. Domingo eu vou para a igreja, de manhã nós vamos para a igreja, à noite nós vamos para a igreja. Então, se está a casa cheia de gente, olha, eu estou indo para a igreja com minha família. Vocês vão ficar aí? Pode ficar aí. Vamos conosco? Não vou. Quer ficar aí? Pode ficar aí. Mas eu e minha família estamos indo para a igreja, tchau. Porque nós temos que ter um compromisso com Deus. Irmão, eu não vou fazer isso, eu vou deixar minha família ir, não vou. Cada caso é um caso. Você que tem que analisar suas coisas. Uma coisa eu aprendi, quando você não vem na igreja domingo, por algum motivo, às vezes, sempre acontece isso, no próximo domingo vai ter outro probleminha, aí você não vai na igreja, no outro, vai ter outro, aí você não vai na igreja, daqui a pouco não está indo mais na igreja. Então nós temos que ter disciplina. Eu vou para a igreja domingo de manhã, vou para a igreja domingo de manhã, eu vou para a igreja domingo à noite. Nós temos que ter disciplina. Se nós não fizermos isso, nós vamos ter problema sério com a nossa vida espiritual. João 5:39. Evangelho de João 5:39. Ele diz assim, João 5:39. E a vontade 5:39. Eu estava lendo capítulo 6. Examinai as escrituras e julgais ter nelas a vida eterna, são elas que testificam de mim. E eu vou falar da questão da disciplina da leitura da Bíblia. Outra coisa que nós pecamos,
e nós erramos, que nós falhamos, nós não lemos a Bíblia, nós temos que ter disciplina. O pessoal que trabalha não é fácil, chega em casa tarde, tem que acordar cedo, você tem que escolher um horário para ler a Bíblia durante a semana, e seja 5 minutos, você tem que ter uma disciplina, colocar isso na sua vida. Quando é para jogar bola, nós temos o horário, nós não esquecemos. Quando é uma outra coisa que nós temos lá, um churrasco marcado, não esquecemos. Quando é para nós orar a Deus e ler a palavra, aí nós esquecemos. Então é bom que nós fazemos um horário. Tal horário eu vou ler a Bíblia, tal horário eu vou orar. Quando eu trabalhava, eu procurava acordar mais cedo para orar pela minha família, orar pela igreja, orar pelos problemas da igreja. Enfim, você tem que ter disciplina se você quiser servir a Deus cada dia melhor. Nós temos que ser cada dia melhor. Nós temos que ter disciplina na comunhão. Romanos 12, 1 e 2, versículo muito conhecido, né? Nós vimos outro dia. Nós precisamos ter disciplina na hora da comunhão. Isso é pessoa compromissada com Deus, que nós estamos falando. A pergunta é, você tem um compromisso com Deus? Tem? Então você precisa de ter disciplina na sua vida. Romanos capítulo 12. Versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, e apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus, ter comunhão com os nossos irmãos da igreja, e isso envolve disciplina. Aquele versículo, e normalmente, quando o pastor fala, e o pastor sobe no púlpito, e às vezes o pastor está meio cansado já, a igreja não responde, às vezes ele usa uns textos, né? Hebreus 10, por exemplo. Hebreus 10. Eu já vi pastor subir no púlpito e usar esse texto aqui, para mexer com a gente. Isso aqui é para mexer mesmo. E a palavra de Deus é para falar mesmo, não é uma brincadeira. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vês que o dia se aproxima. Nós temos que ter disciplina para nós ter comunhão com Deus e com a igreja. Nós precisamos fazer disciplina. Hoje eu não vou à igreja, amanhã a carne diz, rapaz, não vai não, o culto hoje vai ser chato. Amanhã, depois da manhã, a carne vai dizer, rapaz, não vai não. Não vai não. Quando eu era jovem na minha igreja, lá em São Paulo, os jovens, às vezes, eles têm uns pensamentos diferentes dos velhos. Agora eu sou velho, mas eu já fui jovem. Aí, o que acontece? Dia de domingo, escola dominical, o culto, o pregador. Aí, quando o pastor anunciava, irmãos, hoje nós vamos ter o irmão fulano, e vai trazer a meditação dessa manhã. Aí, quando era eles velhinhos, e nós olhávamos assim, os jovens, ixi, não é possível, é logo esse que vai pregar. A nossa carne, irmãos, ela é danada. Nós precisamos tomar cuidado e não fazer como alguns, deixando de congregar. Se nós for levarmos pela nossa vontade, pelo nosso querer, pela nossa carne, nós não vamos na igreja. Se nós formos observar pela nossa carne, nós não vamos na igreja. Nós precisamos de disciplina. Eu não estou com vontade de ir na igreja hoje. Vem sem vontade. Vem sem vontade. Mas é o fulano que vai pregar. Coloca na mão de Deus. Deus vai falar uma coisa para você. Se aquele irmão lá
que você não gosta. Deus vai falar uma coisa para você do mesmo jeito. Muito bem. Quando nós fazemos um compromisso com Deus, isso exige perseverança. Perseverança. Nós temos que continuar persistindo, louvando ao Senhor, dia após dia. A batalha às vezes é árdua, vamos continuar servindo, a batalha é difícil. Perseverança. Nós precisamos ter esse compromisso com Deus, perseverante. É por isso que pessoas falam, e já falou aqui nesse púlpito, que a igreja que tem só velho não vai para frente. Nós devíamos respeitar os mais velhos, os cabelos brancos que estão aí sentados nos bancos, que já ralaram por essa obra, e já ralaram por outra obra de onde veio. Então, perseverante. Vocês imaginam esses cabelos brancos tivessem desistido lá atrás? Não, estão aí, sentados nos bancos. Aí vem uns almofadinhos aí e diz assim: igreja que tem velho não cresce, igreja que tem velho não vai para frente. Você nasceu do quê, a beça oca? Mente pequenininha. Você nasceu de quê? Não é de teu pai e da tua mãe, eles estão novos, por acaso? Devemos respeitar os mais velhos, eles perseveraram na fé, passaram por muitas dificuldades, e perseveraram, estão até hoje aí, ó, servindo. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, nós temos uma veiarada aí nessa igreja, uma veiarada mesmo. Na hora, e chama para fazer um serviço aí, ó, de pintura. A veiarada está aí. Mas o irmão fulano vai, mas o irmão fulano não está muito bem de saúde. Vai, e pega, e faz. Então nós devemos respeitar os nossos velhos, os nossos cabeça branca aí. Nós precisamos, porque eles são pessoas perseverança, permaneceram firmes na fé, diante dos problemas, diante das dificuldades. E nós, os mais velhos, já vimos bastante coisa. Esse prédio aqui, por exemplo, quando eu cheguei aí, depois fizeram esse prédio, eu vi a fundação desse prédio aqui. Eu vi a fundação, eu vi o trabalho que foi feito. Tem umas virgonas aí, ó, faz assim, ó, de ferro. Eu pintei elas aí nesse chão, né? Não era o chão. Eu pintei elas aí no chão. Arruma um opressor para mim, eu vou pintar isso aí. Eu pintei. Então, irmãos, os velhos, nós devemos respeitar os velhos. Dar atenção aos velhos. Porque eles perseveraram ali, ó. Eles perseveraram. Na dificuldade, eles estavam lá. Na dificuldade, eles estavam firmes, servindo ao nosso Deus. Na vida nós vamos enfrentar desafio. Na igreja não é diferente não, vamos enfrentar desafio. Mas a igreja de Cristo, ela continua, irmão. Ela vai continuar. Essa igreja vai continuar de portas abertas. A outra igreja, a Vila Elmar, está lá. Renascendo da cinza, mas está lá. A igreja de Cristo, ela vai continuar. Agora, nós precisamos ter um compromisso com Deus, da mesma maneira que Deus tem um compromisso conosco. Eu estou com vocês todos os dias. E nós precisamos ter um compromisso com Deus também, de estar com Ele, todos os dias, todos os momentos. Compromisso com Deus exige perseverança. Compromisso com Deus determina como é que nós estamos trabalhando, o que nós estamos fazendo, qual o tamanho do compromisso que nós temos, qual o tamanho do compromisso que nós temos com Deus, até que ponto nós somos comprometidos com Deus. Quando casamos, foi dito lá, até que a morte os separe, até o fim das suas vidas. O nosso compromisso com Deus é quanto tempo?
É 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, é para a vida inteira. Cristianismo não é brinquedo. As pessoas querem levar o cristianismo na base da brincadeira. Hoje eu vou naquela igreja, o som está ótimo, as luzes, é fumaça, é aquela coisa aiada, maravilha, maravilha. Irmão, e a vida íntima sua com Deus, como é que está? Aí a pessoa desanima, não vai mais naquela igreja, aí iria um problema danado na sua mente, sabe por quê? Aquela ali animada, ele não vai. Aí ele vem para uma igreja dessa, que não tem tudo isso, eu vou lá, nada. Essa tua igreja aí é muito fraca. É muito fraca. Aí a pessoa fica com problema, ele não vai em igreja nenhuma mais, porque não tem uma poderosa que nem aquela, e ele não gostou daquela, ele saiu daquela, ele não vai mais naquela, mas ele também não vai na outra, porque agora a mente dele está corrompida. Está corrompida. O nosso compromisso com Deus é para quanto tempo? O nosso compromisso com Deus, irmãos, é para a vida inteira. É para a vida inteira. Às vezes acontece nós mudarmos de igreja. Acontece. Eu vindo da Igreja Batista Regular em São Paulo, onde nós fomos membros lá por 15, 16 anos, juventude, passei toda a minha juventude lá, os melhores anos da minha vida, servindo a Deus. Ficávamos fazendo vigília na sexta para o sábado, às vezes do sábado para o domingo, cantando, louvando a Deus. Eu tive a minha juventude ótima, maravilhosa. Ficamos lá, azei lá, encontrei ela e contra eu, mas até hoje nós estamos um contra o outro, não tem problema não, estamos juntos, servindo a Deus. Casamos lá naquela igreja. Depois de uma necessidade, nós mudamos de São Paulo, e fui assaltado 2 vezes, e ele, assaltante, drogado, ele me deu, facão de cortar carne, o cutelo, né, ele é mais largo, ele deu aí no meu rosto aí, não deu com corte, né? Tivesse dado o corte, ele tinha me matado. Ou foi Deus que virou? Ou foi Deus que virou aquele facão? Mas ele deu aí, ó. O meu nariz, ele tem um probleminha aí, depois dessa pancada. Eu fui assaltado 2 vezes, aí resolvi, o Encer Rio Preto, falou, ó, nós vamos criar nossos filhos nesse lugar, e não vamos. Acabou e nós vimos para Rio Preto. Fomos para a Igreja Batista Regular aí na Cidade Nova, ali no Estoril ali. Ficamos lá há 12, 15 anos também, com um americano, pastor João, americano, teimoso. O Cleito conhece, o pastor Cleito está ali, conhece a fera. Fiquei lá, vice-presidente do pastor, e eu tinha ido para a sala dele, nós tínhamos ido brigar lá na sala, porque o americano fazia só do jeito dele, e nós brigávamos, não é assim. Se o senhor fizer assim, não vai ficar ninguém nessa igreja, só o senhor e sua família, e o pau é brava. Fiquei lá há 12 anos, um homem. Depois nós mudamos para o outro lado da cidade aqui, e nós resolvemos procurar uma igreja mais perto, foi quando nós viemos parar aqui nessa igreja. De vez em quando eu vou visitar o pastor João Swedberg, já está com mais de 80 anos, o velhinho. Aí eu chego lá, você precisa vir para mim na igreja. Você pensa, o homem vai te odiar, ele fala assim, você precisa vir para a minha igreja, eu preciso de você aqui comigo. Mas, irmãos, servindo a Deus, o compromisso com Deus é um compromisso para a vida inteira. Para com esse negócio, o diabo coloca na mente, e essa igreja não presta, ela outra não presta, isso é obra do diabo. Até mudamos de igreja, sim, até mudamos, mas nós vamos continuar servindo a Deus. É um compromisso que nós fizemos com Deus para toda a vida, toda a vida. Qual o tamanho do seu comprometimento para com Deus? Qual o tamanho? Responde aí para Deus. Não adianta falar para mim não, fala para Deus. Você está disposto a reativar esse compromisso com Deus? Está disposto?
Fala aí para Deus, eu estou. Fala para Deus. Ah, Senhor, eu sei que eu estou meio relaxado, mas agora em diante, eu vou voltar a trabalhar na tua casa, como eu trabalhava antes. Sabe, a pessoa se encontra, rapaz, eu já trabalhei tanto na obra de Deus. Não, que Deus abençoe e você continua trabalhando cada dia mais firme no Senhor. Sempre trabalhando, sempre batalhando pela obra. Esse é o meu lema até hoje. E vai continuar desse jeito, servindo a Deus. Porque servir a Deus não é brinquedo, não. Temos que ensinar para os nossos filhos, servir a Deus não é brinquedo, é seriedade. Como é que nós vamos fazer isso? Vem para a igreja e traz eles. Nós temos um exemplo da família de irmãos, e iam para a igreja e deixavam seus filhos em casa. Conclusão, não tem nenhum servindo a Deus. Agora hoje, criar filhos é com vocês, os meus já criei. Agora eles têm que criar os filhos deles, orientar. Aí é uma responsabilidade de cada um, cada pai, cada mãe. A situação de hoje eu acho um pouco mais complicada. Tudo está acontecendo nesse mundo, com jovens, com crianças. Cabe aos pais tomar cuidado. Aí vocês precisam muito mais ainda de trazer os filhos para a igreja. Eles estão lá em cima, os pequenos, os maiores, aprendendo as coisas de Deus. Domingo, na escola dominical, eles têm a sala própria para aprender as coisas de Deus. Você tem que fazer isso. É você que tem que fazer isso. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar, já passamos o horário. Vamos finalizar o nosso culto. Oremos. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por cada família que veio aí nessa noite. Obrigado por eles que assistiram o culto online. Tome nas Tuas mãos as nossas vidas, as nossas famílias, e esteja abençoando. Nos dá força, Deus amado. Eu sei que é difícil, tanta coisa acontecendo, para criarmos filhos, tanta coisa acontecendo, no trabalho, na política, nesse mundo, muita coisa acontecendo. Mas o maravilhoso, o Senhor disse, está conosco. Deus, obrigado. E esteja abençoando, Deus, cada família. Nos dê, ó Deus, uma semana abençoada. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, cumprimenta o seu vizinho aí. Desejo uma boa semana para eles.